Você lembra do nosso vídeo Por que 3 de maio não é feriado? Nesse vídeo você viu que muita gente desvaloriza o 13 de maio porque interpreta ele como uma dádiva de uma princesa branca para o povo negro. E pensando assim, as pessoas ignoram o grande movimento social que foi a abolição, o maior movimento social da história do Brasil. E uma das provas disso é uma história que até pouco tempo atrás estava escondida, que você provavelmente não conhece. É a história de Joaquim Firmino, o mártir da abolição no Brasil. Olá, povo brasileiro, eu sou o Murilo Eu sou o Biel. e esse é o Retrovisor, o seu canal de história no YouTube. Tá bom, Biel, que história que é essa de mártir da abolição? Quem foi Joaquim Firmino, afinal de contas? Joaquim Firmino foi um delegado de polícia de uma pequena cidade do interior de São Paulo chamada Itapira. Quando um escravo fugia das fazendas, iam até ele e pediam... Ó, o Joaquim, caça meu escravo lá que ele fugiu. E o Joaquim Firmino falava: Não vou fazer. Eu tenho aqui meia dúzia de gato pingado para cuidar da segurança da cidade e não vou ficar perseguindo escravo porque eu não sou capitão do mato. Era verdade isso ou tinha outras convicções por trás disso? ele realmente, por convicção, não queria caçar os escravos fugidos. E não só isso, ele acolhia escravos fugidos na sua própria casa. E isso, digamos, começou a causar nos fazendeiros um certo ódio. Até que, no dia 11 de fevereiro de 1888, Que é o ano já da abolição mesmo, né? 3 meses antes da 3 abolição, os fazendeiros e seus capangas, formando entre 100 e 200 pessoas, de madrugada, foram na casa do Joaquim Firmino, babando ódio, invadiram a casa dele, bateram na mulher dele, nos filhos dele, foram lá para pegar ele. Nossa, mas aí o que aconteceu? Ele fugiu pelos fundos da casa, caiu no jardim. Quando ele caiu no jardim, todo mundo chegou em volta e espancou ele até a morte. Meu Deus, pô. 100 pessoas espancaram um cara até a morte? Exatamente. Nossa, que covardia. Mas quem eram esses fazendeiros? Alguns deles eram norte-americanos do sul que tinham vindo para o Brasil depois de perder a Guerra de Secessão. Era esse povo aí que era da Ku Klux Klan, aquelas coisas? Tinha o pessoal da Ku Klux Klan e outros que não eram, mas que eram escravocratas. Um deles chamava-se James Warren. Ele veio para o Brasil, era um médico, casou com uma mulher de uma família muito rica e influente da região. Outro fazendeiro famoso era o John Jackson Klink. Esse nome é legal, hein? John Jackson Klink. É nome de artista, isso aí. Esses dois estavam no momento em que o Joaquim Firmino foi linchado, estavam lá. Eles e seus capangas e outros fazendeiros. Mas ficou por isso mesmo? O que aconteceu depois? Só no julgamento, pelo menos. Foram a julgamento e foram absolvidos. Mas eles espancaram o cara até a morte. Então, mas não houve prova nenhuma de quem havia desferido os golpes fatais. Todo mundo estava falando. Bom, eu tava lá, mas matar? Nunca, longe de mim. Então nunca descobriram quem matou ele. Pô, mas essa história tá esquisita, né? Parece essas coisas que acontecem hoje em dia, do tipo assim, não, mas se não tiver um comprovante de que eu roubei, Eu não eu roubei. não roubei, imagina. Que história que é. Desde o século XIX no Brasil era assim. Pode ser que eles não sejam honestos, mas falta prova para prender. Foi o que aconteceu. Quem defendeu os fazendeiros contra a acusação de assassinato foi um advogado chamado Brasílio Machado, que era um abolicionista. Não, mas peraí. Ele era abolicionista. Lide com isso. Pera, não, mas explica direito. Ele era abolicionista, mas defendeu os caras que mataram O o abolicionista. abolicionista? Exatamente. Mas as pessoas não têm moral nessa época? O que é O isso? que aconteceu foi o seguinte, Advogado. o Brasílio Machado é um advogado bastante correto. Todo mundo tem direito de defesa. Sim, sim. É uma questão constitucional e de respeito à própria profissão de advogado. Inclusive, o Rui Barbosa saiu em defesa do Brasílio Machado. E o Rui Barbosa é um dos maiores abolicionistas. E ele falou do direito de todo cidadão brasileiro sob a Constituição. Mas, você sabe, os abolicionistas caíram de pau. Mas o que o advogado alegou pra defender os caras? Um dos argumentos era que o Joaquim Firmino tinha ele próprio escravos. Ele tinha 2 escravos morando na casa dele e parece que ele tinha vendido recentemente 2 escravos para um fazendeiro. Então, significaria que ele não tem autoridade para falar como abolicionista. Corrija-me se eu estiver errado, mas isso não muda muito o fato de que os caras mataram o sujeito. Não né? muda. Por isso que o principal argumento é aquele. Não há provas de quem de fato matou. Parece que lesão corporal não era um crime na época. É, que ninguém sabe quem bateu nele, né? Mas nem omissão de socorro dava pra enquadrar essas pessoas. Assim, tipo, Aí tudo bem, eu não matei, mas bateu. Não, mas eu não bati. Não, mas você tava lá, você viu, você não podia socorrer, apartar, nem É, omissão aí- de socorro dava pra...
pra prender alguém. Se você que é advogado assiste esse vídeo, comenta aí, porque me intriga muito. Tudo bem que o Brasílio Machado tinha uma missão com o direito, mas precisava ser tão bom, você podia fazer meio mequetrefe ali a defesa, né? Só pra parecer que fez direito, mas prende os caras, né? Não, Ele ele dá fez- aquela ajuda. Certeza que ele deu o máximo, os caras foram inocentes, depois ele falou que pena. Seria tão bom pra abolição. É verdade, mas paciência. O advogado é uma raça estranha. Tá, mas essa história teve uma repercussão na época? Teve muita repercussão no Brasil e até fora do Brasil. Então foi um caso que foi muito explorado pelos abolicionistas, pela mídia, e serviu sim para acelerar o processo de abolição no Brasil, porque era uma demonstração de que a permanência da escravidão no Brasil, com todo aquele movimento social abolicionista existindo, estava começando a causar uma balbúrdia total por aqui. A princesa Isabel falou sobre esse caso. O José do Patrocínio, que era um abolicionista e jornalista muito importante, escreveu muito sobre esse caso e anos depois ele foi o responsável por criar a alcunha de O Mártir de Penha do Rio do Peixe para Joaquim Firmino. Penha do Rio do Peixe. Mas a cidade não chamava Itapira? A cidade chama Itapira hoje, mas na época que aconteceu este crime, a cidade se chamava Penha do Rio do Peixe. Ah, pô, que belo nome, hein? Por que mudou de nome, então? A cidade mudou de nome em 1890, justamente por causa do assassinato. Ah, tá, eles queriam mudar os ares, assim, dar uma... A coisa ficou tão feia, foi tão reconhecido que o nome Penha do Rio do Peixe já era associado ao crime. Tanto que a Câmara de Vereadores, que pediu para o governador de São Paulo, Prudente de Moraes, mudar o nome da cidade, era formada por muitos daqueles que tinham participado do assassinato de Joaquim Firmino. O presidente da Câmara de Vereadores era o John Jackson Klink. Não, mas aí é muita cara de pau, né? Mas como que você sabe disso, então, se é um negócio escondido, esquecido, assim? Como que isso veio à tona? À tona mesmo não veio, né? Porque a grande maioria não sabe do que se trata. Mas algumas pessoas redescobriram essa história quando um vereador de Itapira, chamado Giacomo Mandato, ouviu falar dessa história e falou, deixa eu ver que história é essa. E desenterrou tudo isso que a gente falou aqui. Aí ele propôs que uma das ruas de Itapira fosse chamada de Joaquim Firmino. Aí chegaram nele, o prefeito, outros vereadores falando, Deixa quieto isso, Giacomo. Pra quê? Mas o cara é importante, ele é um mártir da abolição. Cara, aqui nessa cidade tem neto dessa família dos fazendeiros que mataram ele. Deixa que a pessoa é poderoso aqui. Você vai levantar essa lebre pra quê? Vai tocar na ferida, o pessoal vai se enfesar, Veja, isso- vai dar ruim isso. 1970, quase 100 anos depois. A rua com o nome de Joaquim Firmino só foi existir 10 anos depois, na década de 80. E o Giacomo Mandato escreveu este livro aqui. Joaquim Firmino, Mártir da Abolição, que é, até onde eu sei, a única obra literária sobre o tema. Bom, mas então acho que cabe a gente, hoje em dia, lembrar do Joaquim Firmino e de Cabe. todo o papel que ele teve na abolição da escravidão no Brasil. Por isso, compartilhe este vídeo, certo? Para que mais pessoas saibam disso. Curte o canal aqui no YouTube, dá aquela curtida. Mas se você, por acaso, de Itapira e conhece essa história, contribua com a discussão sobre Joaquim Firmino. Comenta aí o que você acha disso. Provavelmente você não sabia disso. Ele não sabia disso. Ele não sabia disso. Ele, nem aquele ali que tá ali atrás. Sabia, Jorge? Não sei não, Samuel. O Jorge não sabia. Então já sabe, quando quiser checar a história, dá uma olhada no retrovisor.